Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero falar um pouco nesta tarde, neste dia, sobre como olhar para Deus. Quando Ele disse: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Porque eu sou Deus e não há outro. Então, muitas vezes, nós queremos tirar os nossos olhos de nós mesmos, mas às vezes não conseguimos. O eu está sempre na frente. Muitas vezes nós sempre olhamos para nós e são raras as vezes que nós nos sentimos bem. São raras as vezes que nós nos sentimos bem com a gente mesmo, para com nós mesmos. Então, eu quero te ensinar a olhar para Deus. Muitos gostariam de estar fazendo uma mensagem, ou muitos, ao tentar fazer mensagem animadora, né, que levanta o seu astral, mensagem motivacional, e te dá ânimo, quer te dar força, mas você continua olhando para você. E naquele momento em que você coloca o seu pensamento na sua capacidade, na sua força, no seu ânimo, aí você se sente, aí você luta e vê que não consegue, aí você busca motivação naquele que às vezes é paraplégico, ou às vezes naquele que é deficiente de alguma forma e conseguiu. Mas eu quero te dizer que a nossa motivação maior está naquele que tudo pode. Isaías 45, 22, o Senhor Jesus disse: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 45, 22. Olhai para mim, vós todos os termos da terra. Não é só os judeus, não é só os viventes daquela época, todos os termos da terra. Quer dizer, todas as gentes, de toda a terra e de todos os tempos. Olhai para mim e sereis salvos, porque eu sou Deus e não há outro, diz o Senhor. Então, quando você que olha e percebe que a situação está difícil, é hora de olhar para Ele. Mas e agora fazemos a seguinte pergunta: como olhar para Ele? Como olhar para Ele? Olhar para Deus
olhar para Deus, nós temos que aprender. Eu quero contar um testemunho, uma palavra que aconteceu comigo no ano de 1998, por aí. Eu estava em Campos de Julho e a minha situação estava difícil. A minha situação estava muito difícil, a ponto eu estava... Não vou nem querer falar de mim, né? Porque às vezes é até vergonhoso a gente falar certas épocas da vida da gente. Mas eu estava sem condição de estar ostentando o nome de cristão, o nome de crente. Fui na igreja avisar o pastor: pastor, eu não dou conta. Pastor, eu estou aqui para avisar o senhor que se alguém vir falar alguma coisa de mim aí para o senhor aí, que eu me viu assim o assado, o senhor não leve a mal, o senhor já avisa para essa pessoa que eu tinha avisado para o senhor que eu não ia mais dar conta de ser crente. Eu não dei conta de ser crente e que me perdoasse alguma coisa que alguém viesse falar. Porque dar escândalo é muito feio. Dar escândalo. O cristão deve pensar muito antes de dar escândalo. Jesus falou assim: é melhor amarrar uma pedra no pescoço e se lançar às profundezas dos mares do que ficar dando escândalo por aí. Então é melhor pensar bem antes de dar escândalo. Então, meus irmãos, eu fui e avisei o pastor, mas o pastor disse para mim: irmão Noemias, a sua vitória está em vir à igreja. Só vem no culto. Deixa o resto com Jesus. Vem na igreja, vem no culto. E eu, ok, tá bom, pastor, já que é assim, o senhor já está avisado, mas eu vou ver se faço o que o senhor está falando, vir à igreja. Então, quando chegou naquele final de semana, propriamente no domingo à noite, eu me arrumei e fui para a igreja, por causa dessa palavra que o pastor falou. Quando cheguei na igreja, sentei no banco, baixei a cabeça, e o pastor deu oportunidade para o Cabo Santos, porteiro da época. E o Senhor Jesus disse para mim: eu vou falar contigo agora. Eu falei: tá bom, pastor. Eu entendi que ele ia falar comigo através daquele obreiro. E o obreiro foi para a frente e sentiu de cantar o hino 20 da harpa cristã. E nesse hino ele cantava dizendo: olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Então, quando o obreiro lá terminou de cantar o hino, ele leu no Salmo, ou no livro de Isaías, no capítulo 45, verso 22. E ali ele falando, acabando de ler, eu já entendi tudo, a mensagem que o Espírito Santo queria falar comigo. Estava me dizendo: olhai para mim e sereis salvos. Estava me dizendo literalmente o que estava escrito na Bíblia, e eu estava de cabeça baixa. E quando ele terminou, quando eu entendi que era isso que ele estava falando, eu levantei a cabeça, olhei de um lado, olhei do outro, olhei para trás, olhei para frente.
Abaixei a cabeça novamente e disse para o Espírito Santo: Senhor, eu não entendi, eu não vi o Senhor. Porque eu havia dito para ele no começo, quando ele falou para mim, eu vou falar contigo, então eu disse para ele, então fala, Senhor, mas fala bem legível, porque não estou em condição de interpretar nada. E ele falou, e ele não tinha como falar mais claro do que isso. E então ele me disse assim, então quando eu levantei a cabeça, olhei de um lado, do outro, para trás e para frente, não vi, abaixei a cabeça novamente e falei com ele, Senhor, eu não te vi. Aí o Espírito Santo me disse assim na hora, não estavas olhando para ti agora há pouco? Aí eu entendi que olhar, pensar em algo é olhar para aquilo. Pensar em uma pessoa é estar olhando para ela espiritualmente. Aí eu entendi que quando eu estava pensando em Deus, eu estava olhando para Ele. E então aí eu baixei a cabeça e comecei a pedir comigo mesmo, então eu vou olhar para Jesus lá na cruz. Porque agora só Jesus na cruz é que pode me salvar. Então eu comecei a dizer para mim, dizendo, Jesus morreu na cruz para me salvar. Jesus morreu na cruz para me salvar, Jesus morreu na cruz para me salvar, Jesus morreu na cruz para me salvar. E fui dizendo e fui repetindo esta palavra. Até ir para casa, chegar lá, ficar dormir. No outro dia cedo levantei, eu tinha que ir a Vilhena, peguei o meu carro e fui falando, Jesus morreu na cruz para me salvar. Um dado momento eu esqueci do assunto, porque a estrada era de chão esburacado, você tinha que estar coisando. Um dado momento eu esqueci, os maus pensamentos, os demônios, tudo parece tomar conta da minha cabeça. Quando eu despertei, eu falei, Jesus tem misericórdia. Eu voltei a falar, Jesus morreu na cruz para me salvar. Jesus morreu na cruz para me salvar, Jesus morreu na cruz para me salvar, Jesus morreu na cruz para me salvar. Fui, voltei, na volta, fui alegrado pelo Espírito Santo, falei em mistério e continuei dizendo, Jesus morreu na cruz para me salvar. E aí até hoje eu continuo dizendo, Jesus morreu na cruz para me salvar. Então, a partir daí, a minha vida começou a crescer, começou a desenvolver dentro da obra de Deus. Hoje eu sirvo o Senhor como diácono, casei, depois daquele tempo eu não estava casado, casei. Jesus esteve na minha casa para me ungir, o próprio Senhor Jesus, e a unção dele era tão maravilhosa que até a minha respiração ficava perfumada. Mas então eu quero dizer para você, agora você vai estar olhando para Deus. Olha para Jesus, lá em Hebreu diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Então, vamos olhar para Jesus. Jesus morreu na cruz para me salvar. Entendeu? Amém? Então essa é uma maneira de olhar para Jesus. E Jesus diz, está em mim e eu em vós. Porque se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo que quiserem e vos será feito. Como que é que nós vamos estar em Cristo? Pensando nele. Não esqueça de Jesus. Salmo 9, verso 17 está escrito, os ímpios serão lançados no inferno e todas as gente que se esquece de Deus. Então, os ímpios serão lançados no inferno e toda a gente que se esquece de Deus. Mas se você permanecer olhando para Jesus, você vai conseguir ser fiel. Se você permanecer olhando para Jesus, você vai ser obediente à sua palavra. Se você permanecer olhando para Jesus, o inimigo não vai te vencer, a carne não vai te dominar e você vai ser fiel e adorar o seu Deus conforme você precisa servi-lo.
Provérbios capítulo 4, verso 23. Sobre tudo que deve guardar, guarde o teu coração. Capítulo 23, verso 26. Dá-me, filho meu, o teu coração. Então, se você dá o seu coração para Jesus, ou seja, se você ficar pensando nele constantemente, quando você está pensando nele, você está olhando para ele. Não te desliga dele, não te esqueça dele. Viu? Porque não é só os ímpios que vão ser lançados no inferno, não, até aqueles que se esquecem de Deus. E muitas vezes, para ser lançado no inferno, nem precisa morrer. A vida da pessoa aqui mesmo já vira um inferno muito antes dele morrer. Então, meus prezados irmãos, esta é a palavra. Estai em mim e eu em vós. Olhai para mim e sereis salvos. Amém? Esta é a palavra. Fica com ela. Guarda ela no teu coração. Esse é o segredo do crente que consegue ser fiel a Deus. Viu? Ele não esquece de Jesus. Porque ninguém consegue ser fiel a Deus de si mesmo. Não é o conhecimento apenas que traz a libertação. O conhecimento faz você conhecer quem você é. O conhecimento te liberta, mas é esse conhecimento de como saber, ter a luz de como olhar para Jesus. Jesus disse: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine e que te dê vitória. Meu Deus e meu Pai, seja com teu filho, com a tua filha. Pai bendito, receba-o em teu coração. Abençoa, Senhor, a campanha dos olhos que estamos fazendo. Dá-nos, Senhor, 5 pessoas que haverão de acontecer um transplante de córnea nessas pessoas. Dá-me, Senhor, 20 pessoas que haverão de ser curadas das vistas de diversas enfermidades. Ah, Senhor, abençoa a próxima campanha, a campanha do mês de setembro, que nós vamos fazer a campanha em prol da vida sentimental e familiar. Meu Deus, abençoa, meu Deus, aqui seus filhos que têm causa na justiça, conceda-lhes vitória. Abençoa, Senhor, cura os cancerosos e liberta os oprimidos do maligno. Abençoa o teu povo de Israel, que haja paz em Israel, prosperidade dentro dos teus palácios, ó Jerusalém. E abençoa também o nosso Brasil, nosso governo, nosso presidente, nosso Congresso. Abençoa o Supremo Tribunal, abençoa o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Toma nas tuas mãos o nosso país, Senhor. Segura, livra de todo mal para a honra e glória do teu nome. Amém.